Bom, pessoal, o exemplo 15, então, fala o seguinte pra gente, tá? Determine o domínio das seguintes funções. Vamos analisar aqui a nossa letra A. Bom, pessoal, a nossa letra A coloca assim pra gente, né? F de x, certo? Igual a 2x mais o nosso 3, certinho? Bom, pessoal, quando eu pergunto assim, né? Determine o domínio da função, a pergunta que eu estou fazendo é o seguinte: quais são os valores que eu posso colocar aqui no lugar desse x, de modo que a minha função ela seja operável, né? De modo que eu possa ali desenvolver os cálculos relacionados àquela função, certinho? Bom, pessoal, então neste caso aqui, tá, que eu tenho f de x igual a 2x mais 3, né, o que eu vou fazer para verificar quais são os números que eu posso utilizar aqui, né, qual conjunto de números eu posso utilizar? Se é o conjunto dos números naturais, dos reais, dos inteiros, né, dos fracionários, né, dos racionais, ou seja, os próprios reais. Né? Que números são esses? Bom, pessoal, existe aqui uma ideia bastante simples, tá, que vai te orientar, tá, pessoal? Nesse caso aqui, tá, galera, perceba o seguinte: vamos atribuir para esse valor x, né, o valor 0, o valor menos 1 e o valor 1, certinho? Se nós conseguirmos realizar as nossas operações aqui na função, né, depois de ter feito essa substituição, significa então assim que nós estamos assim meio caminho andado, tá, pessoal? Para dizer que a nossa função, o domínio dessa função é o conjunto dos números reais, certinho? Por que isso, pessoal? Veja bem, uma das características é a gente atribuir o valor 0, tá, pessoal, para a nossa função, f de 0. Olha só, pessoal, se eu colocar o 0 no lugar do meu x ali, eu consigo realizar essa operação? Consigo, ó. 2 vezes o 0 mais o 3, correto? 2 vezes 0 vai dar 0, mais 3 vai dar 3. Professor, e se eu atribuir um valor negativo? Fazer tipo assim, a f de menos 1, por exemplo. Bom, se você atribuir aqui a f de menos 1, vai ficar assim, ó, 2 vezes o menos 1, certo? Mais o meu 3, correto? Pessoal, 2 vezes o menos 1 vai dar 3. Certo? Aliás, 2 vezes o menos 1 vai dar menos 2. Mais 3 vai dar 1. Percebam, pessoal, que atribuindo 0, atribuindo um número negativo, tá? Eu consegui realizar essas operações. Se eu fizer aqui, professor, a f de 1, né, colocando o número 1 no lugar do x, vai ficar assim, ó, 2 vezes 1 vai dar 2. 2 mais 3 vai dar quanto, pessoal? Vai dar 5. Percebam, pessoal, que atribuindo o 0, um valor negativo e um valor positivo, eu consegui realizar os meus cálculos. Você também poderia testar, por exemplo, o número fracionário. Professor, se eu colocar um número fracionário ali, tipo 2/3, tá, professor? Será que eu consigo realizar as operações aqui? Consegue, né? Se você fizer aqui 2 vezes o 3 sobre... Opa, o 2 sobre 3, não é isso? 2 vezes o 2 sobre 3... mais o meu 3. Eu vou conseguir realizar essas operações? Sim, eu vou conseguir realizar as operações, né? Basta a gente multiplicar o numerador aqui, depois fazer o MMC e assim por diante. Bom, pessoal, percebam que para esta função, né, eu não tenho restrição. Eu posso colocar um número positivo, posso colocar um número negativo, posso colocar inclusive o 0 no lugar do x, certo? Que não houve problema nenhum. Pessoal, quando você fizer essa análise, né, com 0, com um número negativo, com um número positivo, com uma fração, com um número irracional, se você perceber que não há nenhum problema ao realizar os cálculos, significa que o domínio dessa função, né, ela pode ser aqui os reais, certo? O domínio da função é o conjunto dos números reais, ou seja, qualquer valor pode ser aceito, tá? Qualquer valor real pode ser aceito para o nosso x, correto? Lembrando, tá, pessoal, que aqui esse exemplo, ele deu assim um exemplo um pouco mecânico, né? Ele só deu a função pra gente. Mas vamos supor que nesse exercício aqui, tá, por exemplo, né, ele falasse assim, ó, o x é uma distância, né? Vamos supor que a gente estivesse falando de um exercício onde o x é uma distância. Pessoal, percebam, tá, que se eu estivesse falando de distância, o meu x, então, ó, ele não poderia ser um valor negativo, concorda? Porque não existem distâncias negativas, certo? Neste caso aqui, então, pessoal, o meu domínio, tá, pessoal, ele seria o conjunto dos números reais não negativos, correto, pessoal? Ou seja, esses reais mais aqui, correto? Porque aí, pessoal, vejam que eu não posso ter um x um valor negativo, tá? Então, você vai ter que analisar o exercício, ler o que o exercício está propondo, tá? E interpretar a situação. Nesta daqui, tá, pessoal, como ele não está assim contextualizado, o exercício só nos deu a função, a gente só vai analisar assim, o que eu posso colocar no lugar do x? Eu posso colocar 0, colocar o menos 1, um 1, uma fração, uma raiz, que não vou ter nenhum problema. Então isso significa, tá, pessoal, que o meu domínio é o conjunto dos números reais, beleza? Muito bem, pessoal. Já a minha letra B, tá, pessoal, olha só o que eu tenho na letra B.
f de x é igual a 5 sobre x, correto? Pessoal, percebam agora, tá, que a minha f de x ela é um elemento fracionário, né, é uma fração, 5 sobre x. E percebam, pessoal, que para as frações agora, tá, existe uma restrição. Olha, toda vez que um exercício pedir o domínio de uma função e você tem lá a sua função, uma forma fracionária, você tem uma fração, você vai ter que ter muita atenção com o denominador, tá, pessoal, da sua fração, certinho? Pessoal, em suma, veja bem, nós sabemos, tá, pessoal, que, por exemplo, o denominador de uma fração, ele jamais pode ser o zero. Então vejam, pessoal, que neste caso aqui, ó, o nosso x, ele jamais pode ser o zero, certinho? A única restrição que a gente tem para um denominador de uma fração é que o denominador de uma fração jamais pode ser zero. Então vejam, pessoal, que neste caso aqui, como a gente tem assim, ó, f de x igual a 5 sobre x, percebam que eu já coloquei assim, ó, o x jamais pode ser o zero, ou seja, x tem que ser diferente de zero. Professor, então quem é o domínio dessa função? O domínio dessa função são todos os números reais, com exceção do zero. Espera aí, professor, então significa que no lugar do x eu posso colocar um valor negativo? Pode. Se você optar por colocar aqui o menos 1 no lugar do x, olha só o que vai acontecer, pessoal. Se nós fizermos assim, ó, a f de menos 1, tá, pessoal, perceba que eu vou ter assim, ó, 5 dividido por menos 1 e a resposta vai ser o próprio menos 5, correto? Então vejam, tá, pessoal, que eu consegui desenvolver os cálculos. Se eu colocar o número 1, se você colocar o número 1, vai ficar assim, ó, 5 dividido para 1 e isso vai dar 5. E a gente conseguiu desenvolver os cálculos. Agora, professor, e se eu colocar assim, ó, f de 0, onde eu tenho assim, ó, 5 dividido por 0? O que nós acabamos de comentar, pessoal? Não existe essa divisão, tá? Eu não posso efetuar a divisão por 0. 5 não pode ser dividido por 0. Aliás, número nenhum pode ser dividido por 0. Então, neste caso, pessoal, nós dizemos que o domínio da função, certo, pessoal, podem ser todos os números x pertencentes aos reais, tal que esse x, qual é o único número que ele não pode ser? O zero. Então a gente diz assim, que o x é diferente de zero, certinho? Bom, pessoal, e para representar o domínio, tá, pessoal? Veja que na letra A, como eu vi que não havia nenhuma restrição para nenhum tipo de número, tá? Eu coloquei só assim, ó, domínio é igual aos reais. Mas quando eu perceber que há alguma restrição, tá, pessoal? A forma correta de representar o domínio, tá, é por essa linguagem aqui, tá, pessoal? Por essa propriedade. Domínio é igual a x pertence aos reais, tal que x tem que ser diferente de zero, tá, pessoal? Então vejam que eu posso aceitar, né, para o denominador de uma fração qualquer valor, desde que ele não seja, né, desde que este x não seja o zero, certinho? Ou melhor, tá, pessoal? Eu não posso aceitar valores para o x que tornem todo o denominador igual a zero. Neste caso exclusivo aqui, tá, pessoal? Como o nosso x, aliás, como todo o denominador é o próprio x, então nós dizemos que o x tem que ser diferente de zero, certinho? Bom, para você entender melhor o que eu estou falando aqui, vamos ver a letra C. Bom, pessoal, a letra C diz o seguinte, olha, f de x é igual a, pessoal, 2 dividido por x mais 1. Tá bom, vamos lá, olha, pessoal. Opa, menos 1, não é isso? Então, x dividido ali por menos 1. Aqui. Pessoal, veja bem. Neste caso aqui, galera, veja a situação. Eu sei que o denominador de uma fração, tá, pessoal, jamais pode ser o zero. E quando eu olho para toda a minha função, eu vejo que ela é fracionária, eu vou me preocupar, pessoal, principalmente com o denominador dessa fração. Por quê? Porque eu sei que o denominador da fração é onde possuem restrições, né? Ou seja, eu sei que todo o denominador da minha fração não pode ser zero. O que eu faço aqui então, pessoal? O x menos 1, ele deve ser diferente de quem? Deve ser diferente de zero. Agora presta atenção, pessoal. Não é o x aqui, ó, ser diferente de zero, não. É todo o denominador tem que ser diferente de zero. Nesse exercício letra B aqui, percebam que todo o denominador era somente o x. Por isso que ele, de cara, já ficou diferente de zero. A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte. Qual é o valor que o x não pode ser, certo, pessoal? De modo que, se fosse ele, tornaria todo o denominador igual a zero? Bom, pessoal, então nesse caso aqui, basta a gente pegar o denominador, que é o x menos 1, e colocar diferente de zero. E aí a gente vai fazer só x diferente. Esse menos 1, tá, pessoal? Tá negativo, ele passa para o segundo membro, tá negativo, passa positivo, correto? Então tá aqui, ó, x diferente de 1. Ou seja, pessoal, se o meu x aqui for o número 1, vai ficar assim, ó, 1 menos 1 vai dar 0. Percebam que o meu x não pode ser o número 1.
Porque se o x for 1, todo o meu denominador dá resultado 0. E eu sei que todo o denominador não pode ser 0, certinho? Então, pessoal, para esse caso aqui, nós sabemos o seguinte, tá? Que o domínio dessa função aqui, olha, é o domínio em todos os x pertencentes aos reais, tá, pessoal? Tá o quê? O x, ele tem que ser diferente do número 1, tá? Porque se o x aqui for o número 1, todo o meu denominador vira 0. E aí isso eu não posso aceitar, tá, pessoal? Nesse caso, né, o 1 como sendo parte do meu domínio. Tá bom, pessoal?